Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, caro público, minhas senhoras e meus senhores. Nesta sessão de perguntas à Câmara, gostaria de centrar a minha intervenção em questões relativas aos pelouros do urbanismo, da economia e mobilidade. E não quero tomar demasiado tempo, até porque outros deputados querão intervir sobre outros temas, e por isso deixo 6 questões que gostaria de ver respondidas. A primeira tem a ver com o traçado de eletrificação do terminal de cruzeiros. O Porto de Lisboa tem como objetivo e bem proceder à eletrificação do terminal de cruzeiros. Esta empreitada, motivada em parte por exigências da Comunidade Europeia e restrições ao impacto ambiental dos navios de cruzeiro a partir de 2030, impõe uma linha de alta tensão entre o Alto de São João e Santa Apolónia. Tendo em conta que esta é a menor distância entre o terminal de Santa Apolónia e um ponto com as características energéticas necessárias, como vemos precisamente aqui neste mapa. Até hoje, e tal como referido nas recomendações do relatório Lisboa e os Cruzeiros, aprovado nesta Assembleia Municipal, pergunta-se qual o traçado exato da empreitada de eletrificação do terminal de cruzeiros. Só com este traçado definido se poderá estudar o impacto na superfície e no comércio local e acautelar as consequências que terá na vida económica e humana da cidade. Tendo em conta as obras já existentes do Plano Geral de Drenagem, pergunto que esforço está a Câmara Municipal de Lisboa a fazer para diminuir os constrangimentos causados e, até sendo tecnicamente possível, naturalmente, qual a possibilidade de se integrar a empreitada de eletrificação do cais com a atual empreitada do Plano Geral de Drenagem. Na sequência das obras do PGDL, isto leva-me à segunda questão, que tem a ver com a Praça de Santa Apolónia. Na sequência destas obras, como já disse, está publicado um plano de reordenamento do espaço público fronteiro ao terminal ferroviário, portanto à estação de Santa Apolónia. Nos últimos anos, os executivos do Partido Socialista mostraram que se pode fazer cidade e criar lugares através do desenho urbano. Depois de muitas intervenções no âmbito de uma praça em cada bairro, depois do reordenamento da frente ribeirinha com a devolução do rio à cidade, depois de um ambicioso plano de acessibilidades e pedonalização, os novos tempos voltam a apresentar um projeto de reperfilamento da Avenida Infante Dom Henrique, assente exclusivamente na lógica rodoviária. No ano de 2024, em vez de uma praça, em vez de uma verdadeira marginal de Lisboa, a grande ideia do executivo de Carlos Moedas são 2 rotundas e um parque de estacionamento automóvel, sem sequer, pasme-se, um estudo sério de mobilidade, como podemos ver aqui nesta planta, que tem a integração do novo sistema urbano de Santa Apolónia com as obras a azul do Plano Geral de Drenagem. Vai ou não a senhora vereadora do urbanismo, é esta a questão, inspirar-se naquilo que foi feito nos últimos anos e fazer cidade integrada e espaço público de qualidade, concretamente nesta zona de Santa Apolónia. Aproveitando que falamos da Avenida Infante Dom Henrique, não posso deixar de referir outra ausência de peso do plano apresentado: a total ausência de referências ao LIOS. Já percebemos que este Executivo olha para a mobilidade como a víamos nos anos 80 do século passado. É este, aliás, o Executivo que permite que o Terreiro do Paço volte a ser um parque de estacionamento a céu aberto. Se por um lado é incompreensível que o LIOS ocidental não esteja já no centro das políticas de mobilidade da Câmara, sabendo que o metropolitano precisa naturalmente desta solução complementar para ligar as freguesias de Alcântara, Ajuda e Belém ao centro da cidade. Por outra, é inaceitável que se façam obras de fundo na zona oriental, as obras de que já falei, e que não se contemple no desenho urbano uma solução de mobilidade pesada que liga a zona histórica e o Parque das Nações através das freguesias de São Vicente, Penha de França, Beato e Marvila. Compromete-se ou não, é esta a questão, o Executivo no desenvolvimento do LIOS, tanto oriental como ocidental? Ainda no âmbito da mobilidade, não podemos deixar de perguntar, depois de inúmeras reuniões com o Executivo e dos compromissos assumidos pelo Presidente da EML, qual o ponto de situação em relação à Avenida de Berna. O Executivo eliminou uma ciclovia que, apesar dos seus problemas, que tinha, assumímo-lo, tinha uma lógica integrada na rede. Substituiu-a por uma solução pior, que invade passeios e liga coisa nenhuma a lugar nenhum, com claras situações de incompatibilidade com a mobilidade pedonal por um lado e rodoviária por outro.
Este Executivo reduziu a largura das vias, criando uma situação que é ilegal, em que a ciclovia e a faixa bus estão inaceitavelmente abaixo das medidas estabelecidas na legislação e eliminando por completo a zona de segurança entre aquilo que são os ciclistas e os veículos pesados de passageiros, o que cria uma realidade de perigo constante. Depois de mais de um ano sem respostas, pede o Partido Socialista que os Novos Tempos assumam um compromisso e uma solução para a Avenida de Berna. O tempo de reflexão já passou há muito. Voltando à Frente Ribeirinha, esta é a minha quinta questão. Há que falar do Hub do Mar. Aqui temos informações contraditórias e é importante esclarecer afinal qual a vontade da Câmara. A economia do mar é, em Lisboa, absolutamente fundamental. Aliás, em 1998, com a Exposição Universal, Lisboa assumia-se como a capital atlântica e desde então muito foi feito. A devolução do Tejo à cidade é um processo lento, mas teve na última década avanços significativos em várias áreas e o Hub do Mar é mais uma peça neste trabalho que o Partido Socialista saúda, naturalmente. No entanto, ainda não está clarificado qual será o futuro da Doca de Pedroços no que à náutica de recreio diz respeito. Uma capital atlântica sem postos de amarração não se pode assumir como tal. Se, por um lado, o Sr. Vereador Diogo Moura já assumiu que essa é uma preocupação da Câmara, em reunião que teve em sede da segunda Comissão, por outro lado, a Sra. Vereadora Joana Almeida declarou a inexistência de contactos com vista ao aproveitamento de Pedroços para a náutica de recreio. Lisboa tem que ter uma visão, independentemente dos eventuais constrangimentos na relação com a administração do Porto de Lisboa. Lisboa não se pode desresponsabilizar e deixar esta missão para os concelhos limítrofes com uma série de projetos que conhecemos. Qual é, afinal, a visão deste Executivo em relação à integração da náutica de recreio no Hub do Mar e na Doca de Pedroços em particular? Por fim, no âmbito do urbanismo, há que clarificar outra questão fundamental. Lisboa será sempre e bem a cidade das colinas, mas a bem do futuro os novos tempos têm que têm que entender que onde há colinas também há vales. Os 5 vales estruturantes da cidade têm sido largamente ignorados, apesar de algumas declarações na comunicação social e de um ou outro evento promovido pela Câmara. O plano do Val de Almirante Reis, o centro do último debate eleitoral e a grande promessa de campanha dos novos tempos, parece hoje ser um incómodo a que o Executivo quer fugir, talvez motivado pelo facto de ter percebido que afinal o Executivo do Partido Socialista tinha implementado uma boa solução na sua artéria principal. O Val de Chelas, objeto de estudo há vários anos da Sra. Vereadora do Urbanismo, não passa hoje de um conjunto avulso de intenções abstratas, apesar de ser absolutamente essencial para cozer várias malhas urbanas desagregadas e eliminar barreiras hoje intransponíveis que cortam ao meio freguesias inteiras. O plano do Val de Santo António, discutido em sede de orçamento nas diversas comissões desta Assembleia Municipal, continua desconhecido da maioria de nós. Apesar de assumir esse compromisso, a Sra. Vereadora Joana Almeida não fez ainda chegar aos deputados a totalidade dos documentos que definirão a transformação e a urbanização deste território. O plano do Val de Alcântara, desenvolvido pelo anterior Executivo e que previa o prolongamento do corredor verde até à Frente Ribeirinha através da transformação da Avenida de Ceuta, está na gaveta, não se percebendo bem o porquê de os novos tempos desperdiçarem um projeto de qualidade. Afinal, acha mesmo o engenheiro Carlos Moedas e o seu Executivo que ali está tudo bem? Diz a Câmara que está a reavaliar o projeto devido ao prolongamento do metropolitano. Condicionará, perguntamos nós, uma estação de metropolitano, um vale inteiro e um corredor verde estruturante? O Val da Ajuda, por fim, não mereceu ainda alguns minutos da atenção deste Executivo, do que esperam os novos tempos para avançar com este plano tão urgente e estruturante para uma zona absolutamente estratégica no futuro da cidade. São estas as questões que se impõem hoje e, como sempre, o Partido Socialista está aqui para ajudar a construir cidade com planeamento e com responsabilidade. Muito obrigado.